Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 9, verso 23 ao 26. Lucas 9, verso 23 ao 26. Me falaram que eu teria só 20 minutos hoje, então eu vou tentar falar em 20 minutos. Lucas 9, 23 a 26. Eu sei que as mulheres voltaram hoje do impacto do nosso encontro com Deus, mas eu quero falar um pouquinho do que será daqui para frente. Porque existem desafios na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, e a gente precisa estar muito atento àquilo que o Senhor nos ensina. Vocês têm um grande desafio. Eu sei que algumas já eram crentes e vão continuar crentes, outras são novas, algumas estão começando a sua caminhada. Talvez você que está aqui já tenha uma vivência com a Bíblia, já tenha o hábito de ler e ver algumas coisas da Bíblia. Mas o que Jesus fala nesse texto é muito sério e nós precisamos prestar muito atenção. Veja, Lucas 9, 23 a 26, Jesus diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Nós vamos orar ainda sentados, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento tão feliz, quando nós podemos estar aqui na tua presença, na tua casa, celebrando o teu nome. Podemos também, ó Deus, e temos o privilégio de ouvir a tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa continuar usando de cada momento desse culto, inclusive desta hora, quando ministramos a tua palavra, para que o Senhor fale ao nosso coração. Se existe algum tipo de amarra, de algum tipo de impedimento, alguma situação espiritual prendendo a nossa vida, nós estamos agora, Pai, em nome de Jesus, repreendendo todas essas cadeias e te pedindo ao Espírito Santo que o Senhor possa se revelar aos nossos corações, quebrando todas elas, todas as cadeias, todas as amarras, a fim de que nós possamos experimentar uma libertação plena na tua presença e viver assim, em plena liberdade, porque está escrito na tua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que queremos viver, na verdade e em plena libertação. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero falar nessa noite sobre levando a cruz de Cristo. Existem coisas que a gente leva conosco na nossa vida e que são de um significado sentimental muito importante. Eu falo isso para as pessoas. Eu tenho algumas joias, poucas, mas eu tenho. E para mim, o valor dessas joias que eu possuo, que são poucas, não é o valor econômico e financeiro dela. Alguém tem joia aqui? Só eu? Mais alguém? Alguém tem joia? É, você tem joia. Você tem cordão de ouro, pulseira de ouro, brinco de ouro. Alguém tem? Faz um sinalzinho para mim, deixa eu ver se é só eu. Né? Pouca gente, né? Deve ter muita gente aí usando bijuteria então. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho algumas coisas importantes que têm um valor sentimental e eu carrego comigo. Por exemplo, a aliança que eu tenho nas minhas mãos vai para quase 100 anos de existência. Essa aliança, ela tem um valor sentimental muito mais do que o ouro, porque essas alianças foram dos meus avós, que viveram 64 anos e meio casados, e quando eu fui casar, eu pedi de presente a aliança do meu avô,
porque eu queria fazer duas com a aliança dele, porque a mão do meu avô era tão grande e os dedos tão grossos que deu para fazer duas alianças com pouco acréscimo de ouro. Então, o que tenho aqui não é ouro. Para mim, o que está aqui é um simbolismo emocional. Eu carrego essa aliança como uma referência do meu relacionamento com a minha esposa. É uma aliança que também remete a um lado sentimental da minha história enquanto criado pelo meu avô. São coisas importantes. Eu também tenho um cordão de ouro que não deve ser muito valioso. Eu carrego ele, não faço nem questão de mostrar. Ele deve ter mais de 100 anos. A minha avó me deu porque tinha sido da sua família. É um objeto que eu carrego como lembrança. Eu tenho uma pulseira de ouro, também não deve ser muito valiosa. Eu ganhei, é a única joia que eu recebi da minha mãe. Então eu a carrego e quando olho para ela, eu lembro que recebi da minha mãe. E eu sempre tive vontade de ter um anel bacana, um anel chique. E eu tenho um anel hoje de ouro, muito chique. Mas eu ganhei da minha irmã, e todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro que é um anel de formatura, e ele custou muito caro, e foi um presente que a minha irmã me deu. Então, ouro para mim não tem importância, são símbolos que eu carrego, mas veja o que Jesus diz aqui. Jesus diz aqui que se você e eu queremos ser seus discípulos, nós precisamos carregar, não uma aliança no dedo, não um cordão no pescoço, não uma cruz num cordão. Jesus diz que se você e eu queremos ser seus discípulos, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir após Ele. Preste atenção no que Jesus quer ensinar. Ele nos diz aqui, e esse texto mostra, que quando Jesus está pregando isso, havia uma multidão seguindo Jesus, que ia atrás de Jesus, aonde quer que Ele ia. Essa multidão estava caminhando com ele, e Jesus percebe que essa multidão que o seguia, que o acompanhava, estava apenas interessada nos milagres que Jesus estava realizando, e estavam interessadas na oportunidade que eles tinham também para se alimentar bem, porque Jesus já havia multiplicado pães e peixes, e não uma vez, mas pelo menos duas. Então o povo estava comendo bem, o povo estava satisfeito, o povo estava recebendo milagre, o povo estava com a barriga cheia, e eles estavam muito entusiasmados com esse Cristo que faz milagres, e com esse Cristo que enche a barriga das pessoas. Mas antes de dizer mais alguma coisa, Jesus sabia que a maioria daquelas pessoas que estavam ali o seguindo, elas tinham disposição para receber milagres, elas tinham disposição para se alimentar do pão e do peixe que Jesus multiplicava de maneira extraordinária. E aí Jesus então começa a falar da razão pela qual eles deveriam segui-lo. Eles deveriam segui-lo não por causa dos milagres, eles deveriam segui-lo não porque ele alimenta as pessoas famintas. Jesus começa a mostrar para eles que aquelas pessoas que querem segui-lo, elas precisam estar dispostas a passar pelo discipulado, elas precisam entender que existem exigências e que existem preços a serem pagos se nós queremos caminhar com Cristo. Eu conheço muita gente que quer andar com Jesus por causa dos milagres. Elas chegam na igreja com problemas, com a vida enrolada, com as coisas complicadas, com a saúde bastante comprometida, e elas então dizem que querem andar após Jesus e querem receber os milagres de Cristo. É muito fácil. Você veio aqui só para receber. Você vem aqui apenas para pedir. Mas na hora que a gente fala assim, temos que servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas, com dinheiro, você não quer saber dessa parte. Outras pessoas, elas vão e querem seguir a Jesus, e vão atrás de Cristo, e buscam o Evangelho e a igreja, quando a vida financeira está uma porcaria, quando a coisa está muito ruim para o lado dela, quando o aperto econômico está lá, ó, a corda está no pescoço, como dizem por aí. Aí eles vão para a igreja, aí eles oram, eles querem a bênção de Deus, eles querem seguir a Cristo, porque eles estão esperando que de repente um milagre financeiro mude a vida deles. Seguem a Cristo, não por causa de Cristo, mas querem seguir a Jesus
por um tempo, para que possam receber algum tipo de benefício. Tem gente que está aqui não por causa de Jesus, tem gente que está aqui na igreja por causa dos benefícios que eles esperam receber do céu. É um milagre, é uma provisão financeira, é uma intervenção de Deus. Eles estão aqui, mas não por causa de Jesus. Alguns de vocês estão aqui, nem é por causa do milagre, nem é por causa do alimento, nem é por causa da crise financeira. Alguns de vocês estão aqui nem interessados no que está acontecendo aqui, estão aqui porque um parente de vocês convidou e você veio para ver a chegada das mulheres do encontro. Você não está nem afim de Cristo, você não está nem aí para o que está acontecendo, você não vê a hora desse pastor acabar de falar para você voltar para casa para ver o Fantástico e ver o gol que o seu time não fez hoje. É por isso que no verso 23, Jesus se volta para essa multidão e ele diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer andar comigo, Jesus diz assim: a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Agora preste atenção, o que significa na prática carregar a cruz de Cristo? Você sabe o que isso significa? Você sabe quais são as implicações de se levar a cruz de Cristo? Porque a maioria de nós que estamos na igreja não sabemos o que significa carregar a cruz. Meia dúzia aqui talvez tenha entendimento de fato do que significa carregar a cruz de Cristo. De vez em quando a gente liga a televisão e no período da paixão a gente sempre vê essas notícias na televisão. Você percebe que a pessoa está cheia de boas intenções, mas é falta de entendimento da palavra de Deus. Aí a reportagem diz assim: olha, fulano de tal saiu, eu vi uma dessa, há pouco tempo, fulano de tal saiu do Recife, no período da paixão, a pé, carregando uma cruz até a cidade Aparecida, para poder pagar uma promessa por uma graça alcançada. E essa pessoa que está fazendo esse movimento de Recife a Aparecida, ela está cheia de boas intenções. E ela acha que pelo fato de carregar aquela cruz de madeira, que às vezes nem é tão pesada, mas é um simbolismo daquilo que ele quer agradecer por aquilo que recebeu, ele acha que isso é carregar a cruz. Mas isso não é carregar a cruz. O que significa carregar a cruz de Cristo na prática? De maneira que você saia daqui nessa noite e possa entender o que isso significa. Eu vou te explicar o que isso significa. Em primeiro lugar, carregar a cruz tem uma dimensão de salvação. Preste atenção, no verso 23 Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz assim: se alguém quer, ninguém é obrigado a andar com Jesus, ninguém é constrangido a andar com Cristo. Jesus diz assim: se alguém quer, então isso é uma coisa voluntária. O querer é uma capacidade inviolável do seu e do meu coração. O desejo de andar ou não com Cristo, isso é algo que você e eu podemos fazer de maneira voluntária e espontânea ou não. O homem e a mulher, ele tem nas suas mãos o direito de escolher se vai servir a Deus ou se não vai servir. Quem quer seguir a Jesus, quem deseja receber das bênçãos de Cristo, ele diz aqui: tem de aprender a negar-se a si mesmo, ou seja, carregar a cruz tem a experiência da dimensão da salvação. De você é exigido, se você quer de fato carregar a sua cruz, de você é exigido, se de fato você quer andar com Cristo, que você abra mão de valores, de costumes e de condutas que você gosta, mas que vai na contramão da vontade de Deus. Há hábitos antigos na sua vida, há tradições religiosas na sua vida, que estão te atrapalhando a caminhar com Jesus. E se você quer se apoderar do reino de Deus, você terá de carregar a sua cruz, você terá de abrir mão disso para se apoderar da salvação que Jesus oferece. O problema é que o caminho da cruz oferecido por Cristo, aqui nesse texto, não agrada a maioria das pessoas, não agrada a maior parte dos homens. Muitas pessoas não querem perder aquilo que eles chamam de aproveitar a vida.
A turma não quer mais a experiência da salvação, eles não querem mais caminhar após Jesus, porque eles não querem abrir a mão daquelas experiências que eles chamam de aproveitar a vida, e dão a sua preferência, por exemplo, às baladas. Eles entram em tudo quanto é curtição, eles se sentem o máximo no meio da galera, porque eles são pessoas descoladas, conforme eles dizem aí, e de mente aberta. Então eles não querem carregar a cruz, eles não querem passar pela experiência da salvação, eles não querem abrir mão de valores, de costumes e de hábitos que eles gostam, mas que contrariam a relação dele com Cristo. E aí você sabe o que acaba acontecendo? Esse tipo de gente acaba sendo condenado à perdição eterna, acabam condenando a sua alma a uma eternidade sem Deus, acabam condenando a sua alma ao inferno. Essa cruz da qual Jesus fala que você e eu temos de querer carregar, se refere à nossa disposição de morrermos para nós mesmos, de abandonarmos aqueles desejos que gostamos, mas que contraria a vontade de Deus. A cruz que Jesus fala é aquele hábito que você tem, mas que é uma praga na sua vida, que quebra o seu relacionamento com Cristo, e que você tem que deixar, para que você possa experimentar a dimensão da salvação, através do arrependimento, através da conversão, através do abandono desse pecado. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer caminhar comigo, ele disse: tome a sua cruz. Isso significa que você precisa então tomar posse da salvação, e para isso você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que renunciar a esses hábitos, costumes que você gosta, mas que te atrapalham. Tem muita gente que não quer abrir a mão dos prazeres, que tanto agradam o seu coração, mas que o afasta da presença de Deus. Esse caminho da balada, esse caminho do prazer, esse caminho dos desejos desenfreados, esse caminho de seguir nesse ritmo, ele vai trazer para você uma experiência de dores, de sofrimento, de vergonha, vai trazer uma experiência de frustração e vai te separar da vida eterna. Agora Jesus diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Então, se você quer caminhar com Cristo, você precisa tomar a sua cruz, você tem que se arrepender dos seus pecados, tem que abandoná-los, precisa deixá-los de lado, para que você possa ter acesso à salvação. Esse caminho de tomar a cruz pode parecer horroroso para a maioria das pessoas, mas é o caminho da vitória, é nesse caminho que Deus vai te abençoar. Há somente dois caminhos, diz a palavra de Cristo, há somente dois destinos para a minha alma e para a sua alma, é céu ou inferno, e entre as duas alternativas, entre o céu e o inferno, todo homem, rico ou pobre, toda pessoa, grande ou pequeno, preto ou branco, terá de escolher um caminho, uma hora. Não existe um caminho neutro. Não existe um lugar que você possa dizer assim: ah não, eu não quero nem o céu, nem quero o inferno. Pois a Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. A cruz que você tem que tomar é renúncia do seu pecado, dos seus desejos, daquilo que você gosta, mas que Deus abomina, para que você possa tomar posse da salvação que Ele oferece. O Senhor Jesus te propõe hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deixa eu te dizer: escolha a vida. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é o cansado, é o oprimido que vai resolver se ele vai ou se não vai até Cristo. O que é triste é que muita gente entra na igreja oprimido, cansado, sobrecarregado, ouve o pastor falar, ouve a pregação da palavra de Deus e volta para casa do mesmo jeito, não abandona o seu pecado, não renuncia às suas práticas que separam essa pessoa de Cristo, e eles continuam infelizes, frustrados, mal resolvidos. A vida não anda, não se resolve, e a pessoa entra dia, sai dia, vai na igreja e nada muda. Não muda por quê? Porque ele não quer tomar a sua cruz. A cruz não fala de coisa bacana, não. A cruz fala de morte. Morte do seu desejo. Morte dos seus interesses. Morte daquilo que te agrada. Mas
que atrapalha o seu caminhar, o seu relacionamento com Cristo. Se você quer andar com Jesus, se você quer andar com Cristo, você precisa aprender a tomar a sua cruz. Carregar a cruz significa tomar posse da salvação. Mas para você tomar posse da salvação, você vai ter que renunciar a hábitos, costumes, coisas que você gosta, que você aprecia, mas que te separam da presença de Deus. Isso é tomar a cruz. Eu tomei a minha cruz. E aí, Paulo, para expressar isso, ele diz assim, lá em Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora deixa eu dizer uma coisa, é impressionante o número de gente dentro da igreja evangélica, ou de qualquer igreja, que conhece isso, mas que a vida dele continua um mulambo. Eles falam, se alguém está em Cristo é a nova criatura. Aí você olha para a vida do camarada, é uma lambança. Antes dele entrar na igreja, antes dele frequentar a congregação dos crentes, antes dele fazer tudo isso, ele tinha uma vida de prostituição, ele tinha uma vida de mentira, ele tinha uma linguagem pesada, cheia de palavrão, e ele está dentro da igreja e continua a mesma porcaria. Mas ele tem o discurso. Se alguém está em Cristo, ele só está em Cristo no papo, porque na prática, no dia a dia, ele é uma vergonha, é um escândalo no céu, sua vida é reprovável, sua conduta é horrorosa, sua prática de vida é uma coisa triste. Por isso Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Nessa noite você, para tomar a sua cruz, terá de abandonar o seu pecado, terá de abrir mão dos seus desejos, gostos, costumes, tradições, tudo aquilo que você pode apreciar, mas que Deus não aprecia. Tomar a cruz é você tomar posse da salvação através da renúncia. Em segundo lugar, carregar a cruz, Jesus fala aqui, tem uma dimensão pessoal e individual. No verso 23, Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus fala aqui, queridos, de tomar dia a dia a sua cruz. Jesus diz que cada um de nós individualmente tem que tomar a sua cruz. Jesus lida comigo, Jesus lida com você, Jesus lida conosco de forma pessoal e individual. Ele fala que cada um, ele não diz que todos, ele diz cada um tome a sua cruz, tem que tomar a sua cruz, porque cada um de nós, para cada um de nós que estamos aqui, existe uma cruz, e ninguém, absolutamente, ninguém, entenda isso, ninguém pode tomar a cruz que te pertence. Tem muita gente entendendo mal esse negócio de carregar a cruz de Cristo. Carregar a cruz não é azar, irmãos. Carregar a cruz de Cristo não é você ser pé frio. Carregar a cruz não é, por exemplo, você ter uma sogra insuportável. Tem gente que diz assim, a minha cruz é a sogra que eu tenho. Que Deus ajude a sogra. Não, a sua sogra não é a cruz que você tem que carregar na vida. Você está equivocado sobre isso.
Isso não é carregar a cruz. A sua cruz também não é nenhum tipo de sofrimento natural. Tem gente que diz assim: ah, pastor, esse reumatismo que eu tenho é a cruz que eu tenho que levar na minha vida. Levar a cruz, querido, não é sofrimento físico provocado por algum tipo de desordem do nosso corpo ou da nossa saúde, não. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem o seguinte: ah, pastor, meu marido é a cruz que eu tenho que levar. Ou dizem assim: aquele menino é o meu calvário, aquele menino que dá trabalho, que dá preocupação, que só faz coisa errada, que só cria dificuldade para os pais. Eles dizem assim: aquele menino, pastor, é o meu calvário, é a cruz que eu tenho na vida para levar. Essas coisas, queridos, elas podem ser fardos. Essas coisas podem ser julgos, opressões, espinhos na carne que vão te incomodar, mas levar a cruz é outra coisa. A cruz que nós temos de levar, mencionada pelo Senhor Jesus, é outra coisa. Então o que é a cruz? A cruz que Jesus está mencionando aqui são aquelas perseguições que virão porque você agora é crente em Cristo, porque você tem um compromisso sério com Jesus e você está andando com Ele de maneira comprometida. Aí muitas pessoas que estão próximas de você, seus amigos, vão dizer que agora você não é mais bem-vindo naquela roda de amizade. Eles vão zombar de você, eles vão evitar a sua presença. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz não é doença, não é filho problemático, não é sogra chata. Carregar a cruz é quando você e eu estamos admitindo a possibilidade de que o nosso compromisso com Cristo pode nos fazer perder amizades, que o nosso compromisso com Cristo pode nos levar a perder até mesmo membros da nossa família que não querem mais a nossa presença. Alguns familiares não nos vão considerar mais como da família, porque agora nós temos o quê? Um compromisso sério com Jesus. Vizinhos podem nos rejeitar por causa do nosso compromisso com Cristo. Isso é carregar a cruz. Me lembro de uma pessoa que ouviu a palavra de Cristo, que eu preguei para ela. Foi para a igreja com uma felicidade enorme. Comecei a fazer o discipulado com essa pessoa individualmente. Eu não faço isso mais. Hoje eu deixo as ovelhas fazer, mas eu fazia um tempo. E aí, estava tudo caminhando bem. Aí um dia ele falou assim: pastor, domingo eu não venho na igreja não, que eu vou fazer uma visita à minha mãe que mora fora. Então, no outro domingo eu estou aí. Falei: ok, escute isso. E ele foi fazer uma visita para a mãe dele. Quando chegou na casa da mãe dele, ele falou que agora ele estava frequentando uma igreja evangélica, tendo um compromisso sério com Cristo, com Deus. E como a família tinha uma tradição religiosa diferente, a mãe disse para ele: nossa, mas isso doeu meu coração. Você foi criado nesta fé, você foi criado nesses hábitos, você foi criado nesses costumes, você foi criado, mas isso partiu meu coração. O camarada volta uma semana depois, some, não aparece mais. Aí eu vou fazer uma visita para ele: o que é que houve? Você sumiu e tal. Assim: ah, pastor, não vai dar para caminhar assim não, porque eu estou ferindo muito o coração da mamãe, estou entristecendo muito o coração da minha mãe, então eu vou continuar nessa tradição religiosa que eu recebi desde pequeno e tal. Sabe o que é isso? O camarada preferiu abandonar a cruz de Cristo por causa da tradição religiosa da família. Jesus disse que quando nós nos comprometêssemos com Ele, nós precisamos entender que esse compromisso com Ele pode levar a gente a perder a apreciação de alguns membros da nossa família. Jesus disse que se alguém não aborrecer pai e mãe, e aí eu vou dizer, aí já sou eu que estou acrescentando, vovô e vovó, titi e titia, amiguinho da direita e amiguinho da esquerda. Jesus disse: se não aborrecer, não pode ser meu discípulo, porque não vai dar para agradar a todo mundo.
A nossa fé está em Cristo, na palavra de Cristo, na palavra de Deus, e não naquilo que contenta o coração do meu vizinho, do meu tio, do meu pai, da minha mãe, ou do meu avô e da minha avó. É melhor você perder a apreciação de quem você ama, do que você perder a sua alma. É melhor você perder a tradição religiosa que você tem desde a infância, do que a sua alma ir para o inferno. Me lembro outra vez que fui fazer uma visita, me chamaram para fazer uma visita num ambiente muito estranho. E o ambiente era o seguinte: a casa que eu cheguei, as panelas passavam voando, assim, na sua frente, a geladeira também. Você já viu geladeira voando? Sozinha, sem ninguém? Panela. Parecia aquele filme dos caças-fantasmas. Coisas estranhas. E aí eu cheguei naquela casa, eu e mais 3 jovens, começamos a pregar o evangelho para a dona da casa, e ela aceitou Jesus. Nós repreendemos aquele negócio todo, que aquilo era coisa do diabo, porque panela não voa sozinha, geladeira não anda sozinha dentro de casa. Eu nunca vi, se você já viu, você pode repreender, porque é uma coisa esquisita. Assim como cobra não conversa com ninguém, igual conversou com Eva, já era para Eva ter desconfiado quando a cobra começou a puxar assunto com ela, né? Era para ter desconfiado. Uma cobra batendo papo com alguém, você repreende, porque cobra não fala. E aí pregamos o evangelho para aquela mulher. Escute isso, aquela mulher aceitou Jesus, e ela então era de tradição religiosa espírita. E ela ficou tão entusiasmada com Jesus, que juntou tudo que ela tinha dentro de casa e falou assim: toma esse troço tudo aqui e joga isso no lixo, bota fogo para mim. E nós fizemos isso. No outro dia, aliás, não precisou nem do outro dia, eu estava na minha casa, era 11 horas da noite, o telefone toca, polícia. Polícia. Falei: o que houve? Vocês estão sendo acusados de ter roubado um monte de imagem, crucifixo, não sei o quê. A polícia está aqui, baixou a Polícia Federal, deu uma encrenca do inferno. Eu falei: senhor, não estou entendendo não. Eu não pedi nada, nem mexi com essas coisas. Eu fui falar de Jesus para a mulher ficou entusiasmada, entregou esse negócio todo. E aí, não. Eu tentei conversar com ela. Sabe o que aconteceu, irmãos? A família chegou, toda ela de tradição espírita. Encampou a mulher, doparam a mulher de comprimido, ela ficou tonta, não conseguia falar com ela. Fomos acusar de roubo. A história é longa. Deu uma encrenca dos infernos, deu Polícia Federal. O pau quebrou, irmão, o pau quebrou. E eu caí dentro com toda a coragem. Ocorrência, polícia, advogado, deu uma encrenca dos infernos. Mas eu aprendi uma lição. Hoje, quando eu prego de Jesus para alguém, e alguém aceita, fala: pastor, tem esse troço aqui, quero que o senhor... Não, eu não levo nada, é seu, você mesmo faz. Você vai onde você quiser, joga fora, quebra. Nunca aceite pegar nada da casa dos outros. Eu aprendi, eu era muito novo. Você pregou para alguém aceitou Jesus, não toque em nada dele. Pastor, leve isso. Não levo não, é seu, você que consome com isso. Eu não tenho nada com isso. Você tomou uma decisão por Jesus, agora eu vejo pessoas deixando de andar com Cristo por causa da família. Porque vai entristecer pai, vai entristecer avô, vai entristecer avó. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. E é você que tem que tomar essa cruz. Essa cruz que Jesus está falando não é azar, não é pé frio, não é doença, não é filho problemático. A cruz que Jesus fala aqui é essa realidade de você ter a capacidade de suportar pressões que as pessoas vão impor sobre a sua vida. Você pode ser rejeitado no ambiente que você vive por causa da sua fé em Cristo. Se você quer seguir após Jesus, você precisa tomar a sua cruz. E se alguém não tomar a sua cruz, nunca será discípulo de Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele não tem discípulos sem cruz. E eu já estou terminando, mas preste atenção. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos de vocês que estão aqui querem viver um evangelho sem cruz. Você está à beira do precipício. Você não quer mais fazer sacrifício. Cruz fala de sacrifício. Eu fico vendo hoje os crentes de todas as denominações, um evangelho bem tranquilo, de domingo à noite,
São 4 domingos no mês, eu apareço 2, tá bom. Tá bom. Evangelho sem cruz. Não, eu trabalho a semana inteira, uma dificuldade, escola dominical, domingo de manhã, 9 horas, pelo amor de Deus. Que evangelho é esse que você tem? Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho de cruz, de sacrifício, de renúncia. Jesus não te chamou para facilidade, querido. Se você quer facilidade, você está na igreja errada, tem o pastor errado, vá para outro lugar. O evangelho de Cristo é cruz. Você vai ter que sacrificar a sua carne, seus desejos, sua vontade, seus gostos. Você vai ter que deixar o seu mimimi. Até quando você vai continuar andando pelas igrejas? Nessa cidade tem mais de 100 denominações. Até quando você vai continuar entrando e saindo delas? Será que nenhuma presta? O problema é você. É você que tem que mudar de vida. É você que precisa compreender o evangelho da cruz. Ninguém vai entrar no céu se não tomar a sua cruz. Não adianta, você não entrará no céu. Não porque eu vou te impedir, não porque Cristo vai te impedir. É porque muita gente diz que quer andar com Jesus, mas não quer tomar a sua cruz. Você não tem mais tempo. Sabe por que você não tem mais tempo? Porque você está atendendo muito os seus interesses. Você tem tempo para ir para o clube, para ir para a fazenda, para ir para o sítio, para fazer a sua, sei lá, o que você quiser, o seu futebol, a sua corrida, o que você quiser. Jesus, ele fica para depois. Você precisa entender que não existe evangelho sem cruz, sem sacrifício. E por último, para terminar, vocês me desculpem, eu não consegui pregar em 20 minutos. Eu tento, mas não consigo. Em terceiro lugar, a cruz tem uma dimensão social e familiar. Jesus fala sobre isso aqui. No verso 23, Jesus diz assim: a si mesmo se negue. Olha o que Jesus diz aí no verso 23. A si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A relação com Jesus, ele diz aqui nesse texto, a nossa comunhão com Cristo, frequentemente, preste atenção nisso, frequentemente gera para nós alguns problemas sociais. Você está entendendo? A minha relação com Cristo, a minha comunhão com Jesus, frequentemente vai gerar alguns problemas sociais. Por exemplo, para mim, pastor, tem um monte, porque daqui para lá, eu sempre vou pregar o que a sociedade não quer ouvir. Por exemplo, que homem é homem e mulher é mulher, e o resto é besteira. Pastor, o senhor homofóbico? Não. Nós estamos vivendo no Brasil uma heterofobia, uma perseguição ao hétero. Tudo é para o homo, mas isso não existe na Bíblia. Eu quero ver o dia que o homem vai parir uma criança. Homem não tem trompa, útero, ovário. Mas essa sociedade pecaminosa, horrorosa, esse STF que vai para o inferno, quando eles se aposentarem e tiverem que prestar conta a Deus, essa sociedade brasileira que está caminhando na direção do inferno, eles vão prestar conta a Deus, é homem e mulher, e o resto é balela. Ah, isso vai gerar problema para mim, irmão. Ah, você tem um parente que é delicado, uma parente, problema dele, ele tem o direito de ser o que ele quiser, eu respeito. Mas eu não concordo. Deus também respeita ele. Ele está escolhendo ir para o inferno, Deus vai deixar. Jesus está dizendo que quando você e eu tomamos a nossa cruz,
Isso tem implicações sociais e familiares, isso pode gerar problema para mim e para você. São muitas pessoas, por exemplo, que podem nos rejeitar lá no nosso trabalho por causa do nosso relacionamento com Jesus. Lá na faculdade, você pode sofrer problemas sociais porque você tem um compromisso com Cristo. Lá na sua escola de ensino secundário, você pode ter dificuldades por causa do seu relacionamento com Jesus, porque a galera está indo na balada. O fato de nós termos entregue o nosso coração e a nossa vida ao Senhor Jesus, isso pode trazer rejeições no nosso ambiente social, e nós temos que estar dispostos a carregar essa cruz. Tem gente que não quer carregar a cruz, porque ele vai ser rejeitado no ambiente social onde ele está. Um outro grande problema na vida de algumas pessoas chamadas para seguir a Jesus são os vínculos sentimentais e familiares. Preste atenção, estou terminando. Você tem que ter coragem de aceitar que a sua mudança de vida, que o fato de você andar com Cristo, que o fato de você ter feito uma opção por seguir a Jesus, que a sua conversão a Cristo, que o seu arrependimento, que o abandono das suas tradições antigas, que isso pode gerar ou mesmo criar dificuldades no ambiente da sua família. Pode surgir uma guerra emocional, religiosa, entre a mãe e o pai, ou entre a mãe e o pai com o filho que agora é crente, ou a filha que se converteu e não é da tradição deles mais. Pode surgir dificuldade com a mãe que é beata contra a filha que mudou de religião. Pode surgir dificuldade com o marido que agora não aceita que a sua esposa está indo demais à igreja, porque agora ela se converteu e ela ama estar no culto de libertação. Aliás, coisas que muitos de vocês não fazem. Quando alguém não precisar de culto de libertação, amigo, vou botar uma asa no você, porque você já está meio anjo. Daqui a pouco você está voando, porque tem muita coisa na minha vida que ainda precisa de ser quebrada, mudada. Andar com Jesus, querido, significa seguir após Ele, a ter um compromisso para a vida toda, e você tem que estar apto a entender que isso traz consequências. Quais são as consequências de você tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Você não vai agradar mais o meio social onde você vive. Não vai ter jeito. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha 16 anos. Eu trabalhava no Banco do Brasil. Toda sexta-feira, a galera e eu no meio, nós íamos para beber, para fazer churrasco, comer e beber. Eu não bebia bebida alcoólica porque eu já tinha o exemplo do meu pai em casa, que era horroroso, alcoólatra, violento, matou, teve preso, acabou com a nossa família. Eu não bebia, mas o resto, eu estava dentro. No dia que eu me converti, acabou a balada, acabou essas coisas. Acabou. Me lembro que uma vez saí para pescar, recém-convertido, José Mário, ali em Muriaé. Não sei se já contei isso para vocês, são tantas lembranças. E eu estava num Fusca azul, e todo mundo era ímpio, e os caras já tinham mamado todas, mas eles eram meus parentes, já tinham mamado as cachaças e tal, e nós fomos pescar, num rio grande ali, perto de Muriaé, de rede. Aquele rio grande, enorme, tinha que atravessar aquilo, nadando, e eu com um saco de peixe na boca, nadando, relâmpago no céu. Falei, se cai um raio aqui, vai partir todo mundo aqui. Os caras cheios das cachaças na cabeça. Eu devia ter, sei lá, 16, 17 anos, não me lembro exatamente, mas eu estava recém-convertido. Aí, de volta para casa, dentro do Fusca, que Fusquinha, sabe como é que o Fuscão tem aquele espaço, né? Todo mundo, 5 homens, tudo apertadinho, e os peixes também, a rede e tal, uma confusão terrível. Aí, chegando perto de casa, os caras falaram assim, Robert,
agora não tem jeito. Falei, não tem jeito com o quê? Falei, agora você vai pra zona com a gente, quero ver você pular do carro. Eu falei, como é que é? Nós estamos tudo pra zona. Irmãos, eu nunca fui pra zona. Fiquei sabendo que aqui tinha ali, antigamente era aqui embaixo, no Engenho da Serra. Você vai pra zona. Falei, vocês não me levam pra zona não, porque vai dar ruim pra vocês. Os homens tudo rindo, quero ver o que você vai fazer e tal, não sei o que e tal. Falei, vocês vão passar vergonha comigo. Mas os caras não acreditaram, eu me converti mesmo, Eu não queria saber do meio social não, eu caía dentro, quebrava o pau. E os caras foram para a zona comigo. Eu nunca tinha entrado na zona, pegaram com o carro e enfiaram o carro lá dentro. E todo mundo saiu correndo, maravilha! Eles olharam para trás assim, você não vem não? Eu falei assim, eu estou bem aqui dentro do Fusca, tá bom, tá tranquilo. Se você não vier, nós vamos pegar uma dona daquela, vamos jogar dentro desse carro, trancar. Eu falei, problema de vocês. Não... irmãos, eles foram lá e trouxeram a dona. A dona veio. Pode voltar para trás aí, em nome de Jesus. A mulher levou um susto. Como é que é? Volta para lá. Eu não te quero aqui. Ela falou assim, eu nunca vi um homem negar fogo. Falei assim, eu continuo sendo homem, eu só não sou prostituto. Pode voltar para o seu canto. Ela toda sem graça voltou para trás. Os caras saíram da zona, assim, estragou a nossa noite. Vamos para casa, vamos todo mundo para casa. Os cachaceiros tudo para casa, eu voltei para casa crente. Tirei todo mundo da zona, porque eu não fui. Eu podia ter ido, ninguém ia contar nada, ninguém ia ficar sabendo de nada, mas o meu compromisso é com Cristo. O meu compromisso é tomar a cruz de Cristo. O meu compromisso é fazer a minha vontade morrer na cruz. O meu compromisso é fazer a minha carne também ser crucificada na cruz. Ou seja, eu não tenho que me pregar na cruz, mas eu tenho que fazer, na medida que o Espírito me ajuda a crucificar o meu desejo, minhas vontades, abrir mão disso. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz tem essa dimensão social e familiar. Você vai ter que pagar um preço. O Senhor Jesus disse, e eu termino então com a palavra de Cristo. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer mudar de vida, querido, se você quer seguir ao Senhor Jesus, eu quero orar com você agora. Se você quer mudar de vida, hoje é o momento, agora é a hora, essa é a sua oportunidade de fazer isso. Vamos ficar de pé e vamos orar? Carregar a cruz significa comprometimento com Jesus. Não é viver a vida como você quer viver, não é viver a vida do jeito que você acha que deve viver, é você viver de acordo com os princípios e valores da palavra de Cristo. Feche os seus olhos aí, de pé no seu lugar, e pense na sua vida. Você está andando de verdade com Jesus? Ou você é um religioso, cheio de discurso bonito, mas de uma prática horrorosa? Tem uma linguagem de que mas a essência não está aí. Às vezes a gente segue o amigo, segue a namorada, segue o marido, segue a esposa, às vezes a gente segue os filhos, mas a gente não segue Jesus. E você precisa de seguir Jesus para mudar de vida. De olhos fechados aí no seu lugar. Pense em você. Você quer mudar de vida? Você quer fazer essa decisão por Cristo? Se você quer fazer isso mesmo aí no seu lugar de olhos fechados, levante sua mão, eu vou orar com você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, hoje é o dia, hoje é o momento, aqui é a hora, agora, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém quer fazer essa decisão? Você precisa de fazer isso, querido. Jesus está falando com você, te incomodando, te perturbando, parece que você está incomodado, então é contigo. Deus quer fazer essa mudança na sua vida. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Você quer fazer essa decisão? Mas é uma decisão séria. Não estou perguntando se você quer ser crente de uma igreja, eu quero saber se você quer andar com Cristo de verdade. Se você quer mudar de vida, eu quero saber se você quer seguir Jesus para mudar de vida. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Você quer fazer essa decisão? Mas é uma decisão séria. Não estou perguntando se você quer ser crente de uma igreja, eu quero saber se você quer andar com Cristo de verdade.
Não é fazer a coisa de qualquer modo não, querido. Deus te abençoe, querido. Você quer fazer isso? Eu vou terminar o culto, eu vou orar com você, e você não pode ter vergonha dessa decisão. É a decisão mais importante da sua vida, é a decisão mais urgente da sua vida. Nessa noite Jesus quer perdoar os seus pecados. Nessa noite Jesus quer lavar o seu coração, purificar a sua mente, limpar os seus olhos. Nessa noite Jesus quer escrever uma história nova para você. Então, se você quer, levante sua mão e nós vamos orar em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, querido, nós vamos orar. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem cá na frente, nós vamos orar aqui no altar da igreja. Ah não, pastor, aqui no altar, aqui é o melhor lugar, querido. Aqui é o espaço que nós temos. Saia do seu lugar, você que levantou sua mão, eu vi várias mãos levantadas. Vem cá, nós vamos orar aqui no altar da igreja. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, Jesus fala, que aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Sabe por quê? Jesus quer que você e eu façamos uma pública profissão de fé. Ah, não me importa se você tem o seu nome em alguma igreja, mas se você não tem o seu nome no livro da vida, então você não tem nada. Às vezes o nome da gente está no livro da igreja, mas o coração da gente não está em Cristo. Então você precisa se converter, mudar de vida, tomar uma decisão. Sai desse lugar que você está, sai dessa posição que você vive, toma uma medida para mudar a sua história. Não apenas fique emocionado com o culto, tome uma atitude que vai mudar a sua história. Desejo, emoções não mudam a vida de ninguém. O que muda a vida da gente são decisões. Eu decidi. E porque eu decidi, eu vou caminhar. Eu decidi andar com Jesus há 41 anos atrás. E eu estou nessa caminhada até hoje. Já vi muita gente desistir. Já vi muita gente voltar para trás. Já vi muita gente trocar a bênção da vida eterna e da salvação por mulher, por dinheiro, por divertimento. Mas eu decidi andar com Jesus, custe o que custar. Se você ficar aqui muito emocionado nessa noite, não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar na sua vida é se você tomar uma atitude de romper com essa aparência que os outros vão pensar, o que eles vão dizer. O que importa, e eu termino para nós orarmos, o que importa é o que está acontecendo agora, onde você não vê, que é no céu. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa, há júbilo, há celebração no céu. O seu nome, o meu nome é escrito no livro da vida. As coisas mudam quando a gente toma uma atitude. Você vai continuar aí na sua dificuldade, preso, amarrado, embaraçado, vai voltar para casa do mesmo jeito que veio? É melhor você mudar. É melhor você mudar. Hoje é a sua oportunidade. Amanhã, como já dizia um dos nossos hinos do hinário evangélico, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Jesus te oferece uma grande oportunidade. Você quer? Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero convidar você que está aqui na frente a repetir essa oração depois de mim. Senhor Jesus, nesta noite, eu venho colocar o meu coração e a minha vida totalmente aos teus pés. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, transforma a minha mente, liberta a minha vida. Nesta noite, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, e te peço perdão por todos os pecados que cometi contra o Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, escreve nesta noite o meu nome no livro da vida. Eu oro
em nome de Jesus, amém. Eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar a vida dessas pessoas que estão aqui na frente, nesse momento, tomando uma decisão, uma atitude, que vai mudar a vida delas. E eu te peço a Deus que o Senhor possa sustentar no coração, na vida dessas mulheres, essa decisão que foi tomada. Que nenhum tipo de dificuldade, que nenhuma dificuldade social, familiar, possa impedi-las de tomar a sua cruz. Ainda que a família, ainda que os amigos, ainda que no trabalho, na escola, eles não compreendam, que o Senhor possa sustentar esta mulher, sustentá-la na fé, sustentá-la na tua presença, para que ela possa ser luz do mundo e sal da terra, aonde o Senhor a colocou, para que através da vida dela, outras pessoas possam se achegar à luz da salvação. Nós oramos abençoando a vida de cada uma dessas mulheres, fazemos isso em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome de Jesus, querido.